Olá, é um prazer estar falando para vocês. Eu sou nutricionista, sou Aniele Magata Pinheiro. Quero agradecer ao CONAMES, o Congresso Nacional Multiprofissional em Saúde. Eu sou nutricionista, formada pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Atualmente eu sou mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Saúde e Nutrição na Universidade Federal de Ouro Preto. E vou estar falando para vocês sobre a importância da vigilância alimentar e nutricional nos serviços de saúde no contexto do CISVAM. Para iniciar minha fala, eu gostaria de trazer como que está o cenário epidemiológico brasileiro. Quando essa pergunta é feita, pode ser que gere alguma dúvida com relação a quais as doenças que estão prevalentes na nossa população. Trouxe para destacar que nós ainda convivemos com as doenças infecciosas, ainda convivemos com a desnutrição. Estamos tendo um aumento exorbitante de doenças crônicas e de seus fatores de risco, como a obesidade, as dislipidemias, o diabetes, além de ainda ter a presença de problemas de saúde sexual e reprodutiva e também um crescimento das causas externas. E esse panorama ele vem trazendo para a gente, reforçando a necessidade de investimentos para o seu enfrentamento. E essas ações, elas devem ser conduzidas nos diversos setores. Nessa temática, eu puxo a sardinha e incluo alimentação e nutrição. Uma vez que o consumo alimentar saudável, ele é um dos determinantes do estado nutricional e ele relaciona-se à saúde em todas as fases do curso da vida. E então, com o intuito de estimular a avaliação do consumo alimentar por todos os profissionais das equipes da atenção básica, no ano de 2013, a Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição ela se reuniu e conduziu o processo de revisão para apresentar uma nova proposta para uma avaliação rápida do consumo alimentar de pessoas usuárias de qualquer idade ou fase do curso da vida, usuários da atenção básica e também um instrumento, né, que pode ser utilizado na saúde coletiva. Quais são os objetivos desse instrumento denominado marcador de consumo alimentar? Ele tem por objetivo simplificar a coleta e análise das informações obtidas, reconhecer quais alimentos ou quais comportamentos vão estar se relacionando a uma alimentação saudável ou não, além de indicar o que deve ser enfatizado pela equipe de saúde para a adoção de práticas alimentares mais saudáveis por aquela população em questão. Com relação ao marcador de consumo alimentar, ele é composto por 3 formulários, dividido por faixas etárias, que objetiva compreender como que está a prática da alimentação nesses grupos. O primeiro formulário, ele é para crianças de 5 meses, de até 5 meses a 29 dias. Qual que é o objetivo desse formulário em si? É avaliar a prática do aleitamento materno e uma possível introdução precoce de alimentos. Com relação ao formulário para crianças de 6 a 23 meses e 29 dias, ele possibilita caracterizar a introdução da alimentação de qualidade em tempo oportuno, identificar possíveis marcadores de risco ou de proteção para as carências de micronutrientes e também para a ocorrência do excesso de peso. Já o último, mas não menos importante, formulário disponível é para crianças com 2 anos ou mais, adolescentes, idosos, adultos e gestantes. E com isso, com esse formulário, é possível conhecer o consumo de alimentos saudáveis e não saudáveis, quais são as refeições que são realizadas, bem como também identificar as práticas alimentares associadas à exposição a telas. Trazendo para vocês a carinha do primeiro formulário, essa primeira parte, como eu já disse, ele é para crianças menores de 6 meses. Aqui é um cabeçalho para que o profissional responsável por aplicar esse marcador de consumo preencha com a data,
com o número de cartão do SUS do usuário, o nome do cidadão, a data de nascimento, o sexo e o local de atendimento. Se foi na unidade, se foi uma pesquisa que foi realizada. Então, aqui são algumas perguntas com relação às práticas alimentares para as crianças menores de 6 meses. Então, por exemplo, a criança ontem tomou leite do peito? Sim, não e não sabe. Da mesma forma, com relação a o dia anterior da alimentação, o consumo de mingau, água, chá e outros alimentos. Com relação às orientações práticas que devem ser dadas no momento de preenchimento desse marcador de consumo, o profissional ele vai fazer a pergunta, como por exemplo, ontem a criança tomou leite do peito? Quando a resposta for não, o que a gente vai fazer? O que esse profissional vai estar fazendo? Ele vai identificar quais os motivos essa criança não está em aleitamento materno exclusivo e vai desestimular o consumo de outros alimentos. Vai orientar que até o 6º mês de idade, a criança só precisa e só deve receber o leite materno, que não é necessário oferecer qualquer outro alimento, mesmo outro leite, água ou chá, e enfatizar que o leite materno é tudo que a criança precisa neste momento. Agora, quando qualquer uma das opções da questão ontem a criança consumiu for marcada como resposta positiva, como por exemplo, ontem a criança consumiu mingau? Sim. Água e chá? Sim. Leite de vaca? Sim. E assim os demais, o que deve ser feito? Deve-se investigar as causas para que essa criança esteja recebendo outro tipo de alimento e, mais uma vez, enfatizar que até o 6º mês de vida, ela deve receber apenas o leite materno e que não é necessário oferecer outros alimentos, leite, água, chá ou qualquer um outro. Agora, eu mostro para vocês o formulário para crianças de 6 a 23 meses e as perguntas que são relacionadas aos hábitos alimentares nessa faixa etária. Mais uma vez, eu vou estar mostrando para vocês, com relação a todas essas perguntas, o que deve ser orientado quando a pergunta tiver uma resposta positiva ou negativa. Vamos lá. Quando a resposta à pergunta, a criança ontem tomou leite do peito, for não, é importante falar que o leite materno, ele confere proteção contra diversas doenças nos primeiros anos de vida e que a continuidade do aleitamento materno até os 2 anos ou mais, ele objetiva ampliar a disponibilidade de energia, de micronutrientes da alimentação, em especial do ferro. E é importante também orientar para as mães que só o leite do peito sozinho ele não vai ser mais suficiente para suprir as necessidades das crianças. Então, ele deve ser complementado pela alimentação saudável e planejada de maneira adequada. Agora, quando a resposta à pergunta, ontem a criança comeu fruta inteira, em pedaços ou amassada, for não, ou quando a resposta à pergunta, quantas vezes, for uma, o que a gente deve orientar? Que a partir dos 6 meses, as necessidades nutricionais das crianças, elas aumentam, devendo a mãe ou a pessoa responsável apresentar, além do leite materno, os outros alimentos. Esses outros alimentos, eles devem ser oferecidos 3 vezes ao dia, composto por uma refeição salgada e fruta. As frutas como laranja, limão, acerola, goiaba, manga, são importantes fontes de vitamina C e elas devem ser oferecidas juntas ou logo após a refeição principal, com o intuito, com o objetivo de aumentar a absorção do ferro. E que é fundamental também oferecer 2 frutas diferentes ao dia, para que a criança ela conheça o sabor de frutas variadas. Agora, quando a resposta à pergunta, ontem a criança comeu comida de sal, de panela, papa ou sopa, for não, é importante relembrar que essas necessidades elas aumentam, que a mãe ou o cuidador devem oferecer outros alimentos, que eles devem ser 3 vezes ao dia, que a refeição salgada ela deve conter um alimento do grupo dos cereais e tubérculos, um dos grupos de legumes e verduras, um de origem animal e um das leguminosas.
e que a complementação da alimentação, ela contribui tanto para o fornecimento de energia, o aporte proteico e de micronutrientes, e prepara também a criança para a formação de hábitos alimentares saudáveis no futuro. Agora, quando a resposta a qualquer uma das perguntas, ontem a criança consumiu outro leite, que não foi leite do peito, mingau com leite e iogurte, for sim, é importante que a gente saiba que é uma situação que as mães muitas vezes se sentem inseguras quanto à capacidade de fazer uma criança ganhar peso ou crescer só com leite. E que elas geralmente têm uma expectativa maior do que a real sobre a quantidade de alimentos que o bebê necessita. Então, ela deve ser orientada que o leite artificial, ele aumenta o risco de doenças, alergias, constipação intestinal, entre outros, e explicar as verdadeiras necessidades nutricionais e alimentares do bebê nessa idade. E estimular que a única fonte de leite seja a do leite do peito. Então, é importante falar sobre a refeição salgada, sobre as frutas, e dessa maneira não vai ser necessário oferecer as fórmulas, o leite artificial ou até mesmo o leite de vaca. Agora, quando a resposta às perguntas, ontem a criança consumiu legumes, verduras de folha for não, é importante falar que esses alimentos, eles são fonte de vitaminas, minerais e fibras e que devem ser estimulados na alimentação infantil. Que a criança que desde cedo ela come esses alimentos e com uma frequência diária habitual, ela vai adquirir hábitos alimentares mais saudáveis. E os alimentos dos grupos dos vegetais, eles inicialmente eles podem ser um pouco aceitos ou recusados, uma vez que as crianças recebem nessa faixa etária melhor sabor doce, mas que o consumo desses alimentos ele deve ser estimulado tanto pela mãe ou pelo cuidador e que se repita e que se insista essa sua oferta de legumes e verduras. E que para a aceitação de um novo alimento, a criança precisa experimentá-lo pelo menos de 8 a 10 vezes. Orientar também que é importante que se varie na forma de apresentação. Vai oferecer a batatinha, por exemplo. Pode ser um purê, pode ser uma batata cozida, pode ser uma batata refogada, pode ser uma batata junto com alguma outra coisa, com uma carninha moída, para poder estar dando para a criança aquela sensação de que o alimento não é de um jeito só, de uma maneira só. Por exemplo, pode ser que a criança ela goste da batata cozida. Pode ser que a criança prefira a batata em forma de purê. E ao contrário também pode ser que aconteça. Então, variar na forma de apresentação é importante. Agora, quando a resposta à pergunta, ontem a criança consumiu vegetal ou fruta de cor alaranjada fornal, é importante falar que o consumo desses alimentos com essa cor e que as folhas de cor verde escura precisam ser amplamente estimulados, por serem importantes fontes de vitamina A, que é uma vitamina muito importante para a saúde dos olhos e também para as características gerais das crianças, né? Crescimento e desenvolvimento. E é que é importante que se dê preferência ao consumo de alimentos regionais que sejam ricos nesse micronutriente, que é a vitamina A. Então, a gente pode citar, por exemplo, a manga, o mamão, a abóbora, a cenoura, a couve, rúcula, agrião, o gerimum. Agora, quando a resposta à pergunta, ontem a criança consumiu carne ou ovo for não, é importante falar que carnes e ovos são fontes de proteína e ferro e que são essenciais para o crescimento e o desenvolvimento da criança. Porém, a introdução do ovo aos 6 meses deve ser avaliada junto ao profissional de saúde, levando em consideração o histórico de alergia alimentar na família. E é importante oferecer a carne desfiada ou em cortes pequenos e evitar liquidificar os alimentos em geral, incluindo as carnes. Quando a resposta à pergunta, ontem a criança consumiu fígado, for não, é importante falar que a partir do momento em que a criança começa a receber alimentação complementar, a absorção de ferro do leite materno vai reduzir. E que por isso é muito importante se oferecer o fígado para as crianças, mesmo que seja em pequena quantidade. O consumo desse alimento ele pode
prevenir o surgimento de anemia ferropriva e também é um importante alimento fonte de vitamina A. É importante orientar que o consumo de fígado pode ser de pelo menos uma vez na semana. Quando a resposta à pergunta, ontem a criança consumiu feijão fornão, é importante falar que esse é um alimento do tipo das leguminosas, rico em proteína vegetal, que contém fibra alimentar, vitaminas do complexo B, ferro, cálcio e outros minerais. E que a combinação do feijão com arroz, ela é típica do Brasil, ela é saudável e ela é completa em proteínas. E também incentivar o consumo de outras leguminosas, como soja, grão de bico, ervilha, seca, lentilha e fava. Aconselhar. Agora, quando a resposta à pergunta, ontem a criança consumiu batata, arroz, inhame, aipim, macaxeira ou mandioca, farinha ou macarrão fornão, é importante falar que esses alimentos eles são ricos em carboidratos, que o carboidrato é a nossa principal fonte de energia para o bom funcionamento do corpo humano e que as fontes básicas de carboidratos são os grãos, arroz, trigo e milho, os tubérculos, batata e as raízes, a mandioca, que devem se oferecer preparações com esses alimentos nas principais refeições, com outros grupos de alimentos, como o grupo das proteínas e das leguminosas. E é importante dar preferência a esses alimentos ao invés de alimentos industrializados. Agora, quando a resposta à pergunta, ontem a criança consumiu hambúrguer ou embutidos for sim, é importante falar que esses produtos, eles têm em geral uma quantidade elevada de gordura saturada e de sódio, que devem ser evitados, porque o consumo elevado desses alimentos, desses produtos, na verdade, ele é considerado um fator de risco para várias doenças. E que a orientação para o consumo de carne para a família é que o alimento deve ser de origem natura, não tenha passado pelo processo de industrialização, que venha de um bom local, que tenha uma qualidade sanitária e também pobre em gorduras. E orientar que a formação dos hábitos saudáveis, ela se inicia quando a criança começa a receber alimentação complementar. Então, a gente deve evitar oferecer alimentos não saudáveis e aumentar o consumo de alimentos saudáveis. Agora, quando a resposta à pergunta, ontem a criança consumiu bebidas adoçadas, for sim, sinal de alerta. Essas bebidas industrializadas adoçadas, elas possuem quantidades elevadas de açúcar e baixo teor de nutrientes. E assim como o consumo de alimentos ultraprocessados, ela também está relacionado ao aumento do risco de doenças crônicas não transmissíveis, uma vez que bebidas industrializadas são alimentos ultraprocessados. E é necessário orientar sobre a redução do consumo de alimentos e bebidas processados com alta concentração de açúcar e também orientar sobre a quantidade de açúcar que é adicionada nas preparações caseiras e nas bebidas, o mínimo possível. Qual a quantidade de açúcar que eu devo colocar? O mínimo possível. Se você coloca 2 colheres, 1,5 colher, uma colher, meia colher, até você conseguir diminuir. Mas para crianças de 0 a 2 anos, o consumo de açúcar ele é proibido, ele não é recomendado. E em substituição a esses produtos, é aconselhável o consumo de frutas in natura. Quando a resposta pergunta, ontem a criança consumiu macarrão instantâneo, salgadinho de pacote ou biscoitos salgados, for sim, esses também são produtos industrializados, ricos em gordura do tipo vegetal hidrogenada, a famosa gordura trans. Também ricos em sódio. E o que é que você vai fazer? Vai torná-los mais palatáveis e atrativos. Porém, o consumo habitual e contínuo traz risco à saúde, pois pode favorecer a incidência de doenças do coração e também da obesidade. E para a alimentação adequada e saudável, é necessário desestimular o consumo desses produtos. Agora, quando a resposta à pergunta, ontem a criança consumiu biscoito recheado, doces ou guloseimas, for sim, doces e guloseimas e biscoitos recheados são ricos em açúcar simples. O ser humano, desde que nasce, ele já tem uma preferência nata por alimentos com sabor doce, o que vai explicar o grande consumo e a preferência por esses alimentos. Além do que, biscoitos recheados, eles também são ricos em gorduras,
em geral do tipo trans, o que agrega ainda mais risco ao consumo exagerado e contínuo. O indivíduo ele deve ser orientado a reduzir gradualmente o consumo até que não faça mais parte dos hábitos da família. E as frutas in natura podem ser alternativas para a substituição dos doces em sobremesas e lanches. Agora, por último, mas não menos importante, o formulário do marcador de consumo alimentar para crianças com 2 anos ou mais, adolescentes, adultos, idosos e gestantes. Aqui estão as perguntas e mais uma vez eu vou trazer para vocês as orientações com relação às respostas positivas e ou negativas. Quando a resposta pergunta: você tem o costume de realizar as refeições assistindo à televisão, mexendo no computador e ou celular? For sim, orientar o usuário que coma com regularidade, em ambientes tranquilos, sem pressa e sem fatores que vão tirar o foco, e sempre que possível em companhia agradável. Não parar para fazer as refeições com tranquilidade pode comprometer os mecanismos biológicos que vão sinalizar a saciedade. Então, opa, às vezes a gente está comendo em frente a uma tela, assistindo uma televisão, mexendo no celular, no computador, no tablet, a gente comeu, não percebeu que comeu, não ficou satisfeito com a quantidade que comeu e acaba comendo mais. Agora, a partir da pergunta: quais refeições você faz ao longo do dia? É importante identificar a realização das 3 principais refeições: café da manhã, almoço e jantar. E orientar que é necessário que essas 3 refeições sejam realizadas e que, caso a pessoa sinta necessidade, intercalar com lanches, que pode ser o consumo de frutas frescas ou secas, leites ou iogurte, castanhas ou nozes. Agora, quando a resposta pergunta: ontem você consumiu feijão fornão? Vale o mesmo para o grupo anterior. Feijão é uma leguminosa rica em proteína, fibra alimentar, vitaminas do complexo B, ferro, cálcio e zinco. Então, é importante estimular o consumo diário. Vale a fala de que o arroz com feijão é uma combinação típica brasileira, sendo saudável e completa. E que os outros tipos de leguminosas são aconselháveis também no seu consumo: soja, grão de bico, ervilha, lentilha e fava. Agora, quando a resposta pergunta: ontem você consumiu frutas frescas por não? É importante falar que as frutas elas devem estar presentes diariamente nas refeições, porque são ricas em vitaminas, minerais e fibras. A ingestão pode ser parte das refeições em si, como saladas, ou como sobremesas, e também refeições menores, os lanches entre as refeições principais. E é importante valorizar os produtos regionais e também variar o tipo de fruta, preferindo sempre aquelas frutas da estação. Agora, quando a resposta à pergunta, ontem você consumiu verduras ou legumes e não considerar os do tipo batata, aipim, inhame, mandioca, macaxeira, for não, é importante orientar que verduras e ou legumes devem estar presentes diariamente nas nossas refeições, podendo ser consumidos de diversas formas, como saladas, preparações quentes, sopas ou na forma de purê. E que esses alimentos são ricos em vitaminas, minerais e fibras, além de possuir uma baixa concentração calórica. Agora, quando a resposta à pergunta: ontem você consumiu hambúrguer ou embutidos? Por exemplo, presunto, mortadela, salame, salsicha, linguiça, forci? Esses produtos derivados de carne, industrializados, industrializados nesse caso, eles possuem grande quantidade de gordura saturada e sódio e devem ser evitados. Então, é importante desestimular o consumo desses alimentos e orientar ao consumo de carnes brancas, vermelhas ou ovo, por possuírem uma alta qualidade de proteínas, vitaminas e minerais, ao invés dessas carnes processadas e industrializadas. Agora, quando a resposta pergunta: ontem você consumiu bebidas adoçadas? Por exemplo, refrigerante, suco de caixinha, suco em pó, água de coco de caixinha, xarope de guaraná ou groselha, suco de fruta com adição de açúcar. For sim, tem que orientar quanto à redução do consumo desses alimentos e bebidas processadas com alta concentração de açúcar, estimulando o consumo de frutas in natura, de sucos de fruta sem adição de açúcar e também estimulando o consumo de água. Lembrando que as bebidas industrializadas adoçadas, elas possuem quantidades elevadas de açúcar e o baixo teor de nutrientes. Agora, quando a resposta à pergunta:
ontem você consumiu doces, guloseimas e ou biscoito recheado por si? Lembrar que biscoitos recheados, doces e guloseimas são ricos em açúcar simples e gorduras. Então, a gente precisa desencorajar o consumo desses alimentos nas refeições, estimular o consumo de frutas in natura, seja na forma de sucos naturais sem adição de açúcar ou em pedaços, nas refeições, nas sobremesas ou nos lanches. Agora, como que a gente vai calcular os indicadores? Por exemplo, o indicador de aleitamento materno exclusivo. Vocês vão pegar o total de sim para essa questão, no caso de um aleitamento materno exclusivo, e o total de pessoas da faixa etária em questão. Por exemplo, estou aplicando o marcador de consumo alimentar na minha unidade de saúde, onde eu trabalho como nutricionista. Vou pegar as crianças de 0 a 6 meses. Tenho 40 crianças. O total de crianças com sim, por exemplo, foi 20. Então, 20 dividido por 40 vai dar 50. Então, a minha prevalência de aleitamento materno exclusivo na unidade é de 50%. Eu vou ficar satisfeita com essa prevalência? Não. Então, o que eu vou fazer? No momento individual, eu posso estar orientando aquela mãe que me disse que o filho não está em aleitamento materno exclusivo, com as orientações que eu expliquei anteriormente, mas eu também posso estar formulando maneiras de atuar em grupo. Então, eu posso fazer um grupo de nutrição materno-infantil e orientar todas as mamães sobre a importância do aleitamento materno exclusivo, sobre a prática da introdução da alimentação complementar posteriormente a essa data, e já ir começando a trabalhar essa temática da introdução da alimentação complementar. Se for um bebê bem novinho, orientar com relação às dificuldades do aleitamento materno exclusivo, então orientar com relação ao posicionamento da criança, a pega, a necessidade de que quando for amamentar, a criança esvaziar por completo uma mama, para evitar que ela pegue as frações do leite de maneira desordenada, porque o leite materno ele é composto por frações, isso é assunto para uma outra palestra. Então, se a criança ela pega muito aquela fração inicial, estudos já mostram que a prevalência, a possibilidade da criança ter uma cólica é muito forte. Então, imagina só, você coloca uma criança para mamar 5 minutos no peito, 5 minutos no outro, 5 minutos no peito, 5 minutos no outro, a criança ela não vai pegar fracionamento completo do leite. Então, com isso, a criança pode ficar mais chorosa, mais agitada, e pode vir aquele pensamento arcaico e inverídico, mito, mentira, de que o leite materno é fraco. O leite materno não é fraco, ele é um alimento completo e a amamentação exclusiva deve ser amplamente protegida, difundida. Então, essa é uma maneira de calcular um indicador para cada uma dessas questões. Você vai pegar o total de respostas positivas ou negativas que você vai estar querendo avaliar, dividir pelo total de pessoas da faixa etária em questão. Então, apliquei marcador de consumo na minha unidade, estou lá com 40 marcadores de consumo, folhas de papel. O que eu vou fazer? Eu vou lançar no sistema denominado Sisvam Web. Ele é utilizado para fazer a gestão das informações de vigilância alimentar e nutricional. Desde o registro de dados antropométricos, uma vez que, durante a aplicação do marcador de consumo, nada me impede de fazer a estatura e o peso dessa criança, ou dessa gestante, ou desse idoso, ou dessa criança de 2 anos ou mais, de todas as faixas etárias. Então, eu posso registrar os dados antropométricos e também os marcadores de consumo alimentar para poder estar gerando o que a gente chama de relatórios. Inclusive, esses relatórios são de domínio público e podem ser acessados para todas as pessoas conhecerem a realidade do seu território em questão. Em síntese, todos os dados necessários para a gestão das informações de vigilância alimentar e nutricional devem compor a base de dados do Sisvam. Eles deverão ser consolidados para o devido processamento. Então, eu trouxe para vocês alguns estudos nacionais que utilizaram desse banco de dados do Sisvam para poder estar desenvolvendo seus estudos. Então, esse estudo, por exemplo, intitulado Marcadores de Consumo Alimentar e Contexto Social de Crianças Menores de 5 anos. Qual foi o objetivo? Avaliar os marcadores de consumo alimentar em crianças menores de 5 anos, atendida na estratégia da família, e verificar a sua associação com o contexto social. Então, esse pesquisador, ele pegou o marcador de consumo, ele aplicou para as crianças, teve o seu total de crianças de 0 a 6 meses, de 6 meses a 23 meses e 29 dias, de 2 anos
até 5 anos, e com isso ele pôde obter a prevalência, por exemplo, do aleitamento materno exclusivo, a prevalência da introdução alimentar complementar não adequada, que é quando os alimentos são oferecidos a menores de 6 meses, a prevalência da realização das 3 refeições principais, o consumo de alimentos ultraprocessados, o consumo de bebidas adoçadas. Então, com isso, foi possível fazer um levantamento de como que estava a situação de saúde alimentar e nutricional dessas crianças em questão. E aí, mais para frente, eu vou estar falando para vocês qual é a importância de se fazer isso. Esse outro estudo, ele pegou e avaliou o estado nutricional e o consumo alimentar de adultos cadastrados no Sisvan no estado do Piauí. Ele avaliou o consumo alimentar e o estado nutricional desses adultos através do Sisvan. A mesma temática para o estudo anterior. Ele olhou a prevalência dos indicadores que ele quis incluir no seu estudo e, com isso, foi possível fazer a caracterização desses adultos cadastrados com relação ao estado nutricional e ao consumo alimentar. Mais um estudo. Esse é o estado nutricional e as práticas alimentares de idosos do Piauí, com dados do Sisvan também, do Sisvan Web. Ele verificou o estado nutricional e os hábitos alimentares da população idosa do estado do Piauí, com base nos indicadores que ele escolheu. Vamos supor que ele escolheu os indicadores de prevalência do consumo de alimentos ultraprocessados. Então, ele vai ter quanto da população idosa consome alimentos ultraprocessados. O que isso gera na população? O que isso vai influenciar na saúde da população? O que eu tenho que fazer para reverter esse cenário? Mais um estudo. Esse é a avaliação do consumo alimentar de crianças de 6 a 24 meses, usuários de uma unidade básica da atenção primária à saúde no município de Macaé. Ele descreveu a prevalência do consumo alimentar de crianças de 6 a 24 meses, usuárias de uma unidade básica de saúde. Então, ele avaliou introdução da alimentação complementar, aleitamento materno continuado, frequência e consistência adequada e outros, como foram citados anteriormente. Conclui-se, então, que o monitoramento das práticas do consumo alimentar ele colabora para o diagnóstico da situação alimentar e nutricional, assim como os estudos citados. E o que isso vai fazer? Uma vez que você avaliou, que você viu como que está essa prática do consumo alimentar, você vai tomar decisões para formular políticas públicas assertivas. Fornece subsídios para o cuidado da população adstrita. Pode ser necessário, nesse município, por exemplo, com uma baixa prevalência de aleitamento materno exclusivo, talvez seja interessante implementar uma estratégia conhecida como estratégia, como é a EAB, Estratégia de Alimentação Complementar para crianças. Então, com isso, você coloca em prática políticas que vão estar melhorando essa questão. Essas foram as referências utilizadas. Obrigada pela atenção. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. O meu contato está aparecendo aqui para vocês, o meu e-mail. E é isso. Muito obrigada. Possíveis dúvidas, é só mandar que a gente responde, tá bem? Obrigada.